Dando sequência ao que foi solicitado sobre estudar bombas atômicas, agora eu mostrarei necessariamente o como é construída uma bomba atômica. No último vídeo eu mostrei para vocês qual é o átomo, o tipo de átomo que tem que ser usado e por quê, e como se deve proceder para conseguir o combustível, que é o urânio 235 a cerca de 90% de pureza. Como eu falei, não é um processo nada simples, são poucos países que têm a tecnologia para se desenvolver isso, e o Brasil é um deles. Vamos dar prosseguimento aqui como que é feita necessariamente a bomba atômica. No caso da bomba atômica, ela vai usar o quê? Urânio 235. Por que ele tem que ser usado ele? Porque ele é chamado de fissível. O que acontece quando temos um átomo de urânio 235 é atingido por um nêutron? O N significa nêutron. Esse átomo vai ficar instável, então ele já é, o urânio 235 está quietinho, ele já é instável. A hora que ele é atingido por um nêutron, ele fica instável, ele se quebra em um átomo de criptônio, um átomo de bário, libera 3 nêutrons e uma quantidade de energia. Percebam, pessoal, por que a energia aqui está bem grafado? Porque é uma quantidade assim absurda de energia, é uma quantidade extremamente elevada de energia, que é liberada quando você tem esses átomos se quebrando. Além disso, perceba uma coisa, um átomo de urânio 235, ele é atingido por um nêutron, só que no final ele forma 3. Então, o que ocorre numa reação de fissão nuclear? Quando ela é induzida, você tem que alguns átomos de urânio são atingidos por nêutrons, alguns átomos de urânio 235, sendo que alguns desses átomos sendo atingidos por nêutrons, a reação de fissão nuclear começa, liberando 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons atingem outros 3 átomos. Esses 3 outros átomos liberam nêutrons, que atingem maior quantidade. E assim vai o que a gente chama de uma reação em cadeia. Então, um átomo entrando em fissão, ele libera 3 nêutrons. Cada nêutron atinge 3 átomos diferentes. E assim se propaga de uma maneira descontrolada e desproporcional. Se um átomo libera uma quantidade muito grande, imagine vamos dizer assim, 10 kg de urânio, por exemplo. Quanto de energia vai ser liberado? Lembrando que 1 mol de átomos são 6,02 vezes 10 a 23 átomos. É uma quantidade assim, absurdamente grande de átomos ali presentes. Se todos eles entrarem em fissão ao mesmo tempo, a quantidade de energia liberada é abismal, é imensurável quase, de tão grande que é o que acontece nas bombas atômicas, tá bom? Tá. Como que ela é construída? Eu já falei para vocês qual o átomo tem que se usar, falei a pureza, tá? Agora eu falei qual reação que ocorre, falei que na bomba atômica é uma reação descontrolada. Agora a parte de modelo da bomba atômica. Como que ela vai se ocorrer? Os 2 modelos mais utilizados são, um deles, você tem uma esfera do urânio enriquecido, aqui amarelo, oca, e em volta eles deixam de explosivo. No momento da detonação da bomba, esse explosivo entra em ignição. Quando ocorre a explosão, os átomos de urânio são forçados para dentro, tá? E aí quando no interior dessa bola oca você tem o choque entre átomos de urânio. Esses átomos se chocando liberam nêutrons. E aí começa a reação em cadeia. Tá? Na segunda parte, o segundo modelo, é quando você tem 2 esferas de urânio. Tá? Essas 2 esferas são de urânio 235. E aí você tem explosivo em cada ponta. O explosivo acionado, a explosão faz com que essas 2 massas de urânio entram em contato. Entrando em contato, se chocando, você tem que átomos de urânio entram em fissão. Entrando em fissão, eles vão se quebrar, se partir, se fissionar, liberando mais nêutrons em energia. Esses nêutrons atingem outros átomos e a reação se propaga igual na animação que eu vou mostrar agora para vocês.
Então lá, pessoal, continuando o vídeo sobre a questão de bombas atômicas e fissão, aqui tem representado um esquema de como que seria a fissão de um átomo de urânio 235. Olha, a hora que a medida é atingido por um nêutron, ele sofre o processo de fissão, liberando 3 nêutrons e energia. Tá, eles vão falar assim, nossa, mas não é energia sozinha. Mas assim, um átomo de urânio 235 não é o problema. Numa bomba atômica, nós temos milhões, milhares de bilhões de milhões de átomos, tá? Vamos fazer um teste, por exemplo, envolvendo 25 átomos de urânio. Olha o que acontece quando você tem eles. Quando um deles é atingido por um nêutron, ele sofre fissão. Essa fissão libera nêutrons que atingem os átomos de urânio 235 ao redor. Tá? Vamos rever aqui. Ó. Agora, preste atenção, olha, à medida quando um átomo de nêutron sofre fissão, ele vai liberar 3 nêutrons, além de energia, vai liberar 3 nêutrons que vão acertar os átomos de urânio próximos. E aí é o que a gente chama de reação em cadeia, porque nesse momento a gente não consegue controlar mais a reação em si. Vamos pensar numa reação em cadeia agora com mais átomos. Olha quanto que isso gera, quanta energia que isso vai gerar e quantos nêutrons são produzidos. E vamos pensar que um mol de átomos de urânio 235 são 235 gramas. Numa bomba atômica você tem muitos mols de átomos, então a quantidade de átomos é infinitamente grande. E isso, a quantidade de energia liberada é um negócio, uma quantidade surreal. Por isso que a bomba atômica ela causa digamos assim, destruição inigualável, porque a quantidade de energia liberada é muito grande. No caso de um reator nuclear, ele tem pequenas... o funcionamento dele são bombas atômicas, digamos, controladas. Tá? Então você usa combustível nuclear com nível de enriquecimento menor, você consegue controlar. Ele é separado aqui por pastilhas, por partes. Olha o que acontece quando dispara um nêutron. Disparou um nêutron, começou a produzir energia. Controla, dispara outro nêutron, começa a produzir mais um pouco de energia. E assim vai, produzindo energia aos poucos, e aí você consegue ter reação controlada. Reator nuclear, daí usando nuclear, reação controlada. Reator, uma bomba atômica é uma reação que não é controlada. Beleza, pessoal? Espero que tenha saciado a curiosidade de vocês. Até mais.